Amém? Amadas, veio ao meu coração um texto que está com uns 15 dias. Eu estava orando por esse evento e veio ao meu coração esse texto. E eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Livro de 2 Samuel, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 22 até o 25. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 22 a 25, que diz assim: E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por detrás das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Versículo 25. E fez Davi assim, como o Senhor lhe tinha ordenado. E feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Quantos podem dizer glória a Deus? Amadas, esse texto é um texto bem conhecido. O congresso fala de milagres, mas nesta tarde, se o Espírito de Deus me permitir, nós vamos falar sobre o Deus de estratégias. Aleluia. A Bíblia nos fala nesse capítulo 5 de 2 Samuel, uma coisa bem interessante. Nos fala sobre a batalha que estava sendo deflagrada lá no Vale dos Refaíns. Esse Vale dos Refaíns é um vale no sudoeste de Jerusalém. É um vale conhecido pela sua história, é um vale de batalhas. Era um vale onde era habitado pelos Refaíns, uma antiga raça de gigantes. Foi gigante ou homem de alta estatura, era logo associado que era morador do Vale dos Refaíns, porque lá havia um grande número de habitantes gigantes, e quando não eram gigantes, eram quase gigantes, homens de grande estatura. E nós lemos esse texto em que Davi consulta o Senhor, e se você chegar mais atrás um pouquinho, você vai ver que no versículo 19, Deus manda Davi subir. Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E quando eu falo em estratégia, eu falo de quê? O que na verdade é estratégia? Estratégia refere-se a um comando de general. Estratégia também é a forma de liderar um exército. E eu começo já dizendo que Deus tem estratégias e o inimigo tem armadilhas. É bem diferente. Aleluia. Se você chegar no livro de Provérbios, capítulo 24, e versículo 6, nessa versão diz assim: quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Estratégia de guerra, muitas vezes é mais importante do que o armamento da guerra. E o Deus de estratégia, o Deus de Israel, nós vamos ver em toda a narrativa bíblica Deus dando estratégia. Deus deu estratégia a reis, deu estratégia a sacerdotes, deu a estratégia a príncipes, deu estratégia a ancião, deu estratégia a capitães, deu estratégia a profetas, porque Ele é Deus de estratégia. Mas uma coisa me chama a atenção nas estratégias de Deus. É que muitas vezes a estratégia parece tão pequena, tão insignificante, que a gente fica achando que é impossível ganhar uma peleja, ganhar uma batalha com aquela estratégia. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se a estratégia, minha filha, quem lhe der for Deus, nunca despreze, por simples que seja. Se a estratégia vier da parte de Deus, adote.
maneje com a estratégia que Deus vai lhe dar. E pode ter certeza que a vitória é garantida. Aleluia. Nessa batalha contra os filisteus, nós vamos ver alguma coisa. E uma coisa que me chama a atenção é que nessa batalha era o mesmo inimigo, os filisteus. Era o mesmo guerreiro, Davi. Mas houve duas estratégias diferentes. No versículo 19, a Bíblia diz: e Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, vai entregá-los nas minhas mãos. E o Senhor disse: sobe, porque certamente entregarei nas suas mãos. Isso acontece no versículo 19. Quando chega no versículo 23, a Bíblia diz: e Davi consultou o Senhor. Ele consultou na primeira vez? Versículo 19, consultou? Sim ou não? Sim. Quando chega no versículo 23, ele consulta novamente. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. No versículo 19, mesmo sendo os filisteus, Deus diz: sobe, porque eu vou dá-los nas suas mãos. No versículo 23, Deus diz: não sobe. Você vai fazer o contrário, você vai rodear por detrás das amoreiras. Oh, aleluia. Glória a Deus. Era o mesmo capítulo, era o mesmo guerreiro, Davi, era o mesmo inimigo, os filisteus, mas eram duas estratégias de guerra dentro de um mesmo cenário. Oh, aleluia. Quando Deus fala com Davi no versículo 24, diz: e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha, diga comigo, estrondo de marcha. Quando você ouvir, Davi, um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Aleluia. E agora a gente vai meditar. Muitas vezes a gente está numa batalha, numa guerra, e a direção que Deus nos dá sempre acompanha a oração. Mas muitas vezes Deus diz: nessa peleja você vai vencer orando e jejuando. Tem outras pelejas que Deus diz: nessa batalha você vai vencer orando e cantando. Em outras batalhas Deus diz: você vai vencer orando e silenciando. Tudo isso são o quê? São estratégias. Estratégias de um general perito em guerra. Aleluia. Eu gosto muito de meditar nas estratégias de Deus. Aleluia. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, quando acabou o sustento da viúva, aquela viúva que a gente falou ontem, rapidamente sobre ela, Deus não enviou para a viúva suprimento. Deus poderia muito bem ter enviado comida para a viúva. Mas a estratégia de Deus, ela age diferente da lógica humana. A viúva estava com pouco suprimento de comida na sua casa, sim ou não? E Deus, no lugar de enviar suprimento de comida, enviou um profeta com fome. Aleluia. O profeta chega e o azeite é multiplicado. O profeta chega e a farinha não falta da panela. Oh, aleluia. Mas por que foi que aconteceu o milagre do azeite na botija e da farinha na panela? Porque alguém entendeu que Deus estava dando uma estratégia. Aleluia. Diante, quando a gente chega ainda em 1 Reis capítulo 19, diante da perseguição de Jezabel contra Elias, Deus poderia ter estimulado o profeta a fugir. Mas Deus deu ao profeta a estratégia do descanso. Come e dorme. Come e descansa. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi que já viu, numa hora de perseguição, Deus ensinar você a descansar? Oh, aleluia. Quem foi que viu na ameaça de você ter a sua cabeça virada fora, como foi o caso da ameaça de Jezabel ao profeta?
Deus dizer a você: descanse. Vai ter pão, vai ter água, vai ter anjo, descanse. Vai ter pão, vai ter água, vai ter anjo, descanse. Vai ter pão, vai ter água, vai ter anjo. Oh, aleluia. Ao ponto do profeta descansar e ir. Na segunda vez que ele já tinha se alimentado, o anjo disse: agora você está forte. Estava tão forte que a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias até Horebe. Agora você está forte, está nutrido. Agora eu vou dizer: o caminho é cumprido. Oh, aleluia. O desafio é grande. Aleluia. Nós estamos dentro do contexto de um Deus de estratégia, de um Deus que quando se levanta o vendaval, que você se assusta e fica sem saber para onde correr, ele diz: eu vou te dar estratégia nessa guerra. Davi poderia nem ter consultado ao Senhor pela segunda vez, porque a primeira vez Deus disse: sobe. Mas a segunda vez Deus disse: não sobe. Oh, aleluia. A batalha muitas vezes pode ser a mesma, mas a estratégia que Deus dá a Ana não dá a Maria. A estratégia que Deus dá a Maria não dá a Fátima. A estratégia que Deus dá a Fátima não dá a Josefa. A estratégia que Deus dá a Josefa não dá a Francisca. Por quê? Porque Ele é Deus de estratégias. Não é receita de bolo não, gente, é estratégia. Não é porque a outra fez e que você vai fazer do mesmo jeito que dá certo, não. Deus tem a estratégia para cada luta, para cada situação. Aleluia. Aí eu gosto muito do texto de 2 Crônicas, capítulo 20. Uma junção de amonitas, moabitas e edomitas. E o que eu acho interessante é que quando se levanta aquelas 3 grandes nações contra Josafá, Deus não disponibilizou armas de guerra contra Josafá, não. No lugar de Deus dizer assim: Josafá, eu vou armar vocês tudinho para guerrear, Deus disse: Josafá, prepara cantores, vestido de ornamento sagrado, e começa a cantar, e começa a louvar, porque nessa estratégia de adoração, nessa estratégia de louvor, eu vou operar. Deus levanta Jaziel no meio da congregação e diz: ouvi-me, Josafá, e vós, moradores de Jerusalém, nesta peleja não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai quieto e vede o livramento do Senhor. Aleluia. Oh, a Bíblia diz mais à frente que Josafá levantou os coatitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz muito alta e ao tempo. Eu acho bonita essa expressão, e ao tempo. Quer dizer, no momento, na hora, no instante. E ao tempo em que eles começaram com júbilo louvar ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas e desbaratou os inimigos. Ei, você ainda não sabe o poder que tem uma harpa dentro de uma casa na hora que se levanta a tempestade. Oh, você tem uma arma de guerra dentro da sua casa chamada harpa cristã. Você não sabe, na hora que você pega aquela harpa e começa a cantar, que nesta tarde os olhos espirituais se abrissem para ver o que acontece no reino espiritual quando você está numa batalha e Deus disse: abre a harpa e louva. Só louva, deixa eu agir, só louva, fica quieta no seu canto, só louva. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem emboscadas preparadas pelo Senhor. Lá vai. E Deus prepara emboscada, a Bíblia diz que Ele preparou. Eu gosto muito da expressão do livro de Jeremias, quando Jeremias diz assim: o Senhor abre o seu arsenal de guerra
e tira dele as armas da sua indignação. Deus tem um arsenal de guerra, minha filha, para entrar na tua luta, para ganhar essa peleja, que você fica achando que é de um jeito, que é de outro, que é de outro, que é de outro, e muitas vezes Deus diz assim: eu quero só que você descanse. Outras vezes Deus diz: eu quero só que você me adore. Outras vezes Deus diz assim: eu quero só que você jejue. O que é isso? É o Deus de estratégias, dando estratégias de guerra. Você vai contar na congregação a estratégia que Deus lhe deu. Oh, aleluia. O Deus de estratégia é o Deus que leva uma mulher chamada Débora para a beira do ribeiro de Quision. E deixa eu dizer uma coisa. Levar aqueles carros de Jabim para a beira do ribeiro, diante do exército, liderado por uma mulher, ainda mais um exército desarmado, era a mesma coisa de que um suicídio coletivo, minha filha. Mas o Deus de estratégia disse: atrairei eles ao ribeiro de Quision e ali os entregarei na tua mão. E se Deus diz que vai entregar, está entregue. Se Deus diz que vai entregar, está entregue. Se Deus diz que vai entregar, está entregue, minha filha. Oh, aleluia. Jabim jamais imaginou. O que, irmã Aparecida? Que Deus ia ganhar uma batalha naquele ribeiro, anular carros de guerra. Com chuva. Com chuva. Que estratégia esquisita, concorda comigo? Para anular carros de ferro, eu esperaria um canhão. Eu esperaria um tanque de guerra. Eu esperaria um blindado da tropa. Aí Deus disse: não vai ter canhão, não vai ter blindado, não vai ter tanque de guerra, mas eu que sou o Deus da estratégia, vou mandar chuva e vou neutralizar. Ele está neutralizando a ferramenta contrária. Ele está neutralizando o discurso difamatório. Ele está neutralizando as frases de mentira. Ah, que a sé. Você serve ao Deus de estratégia, minha irmã. Você serve ao Deus de estratégia. Ele é estrategista de guerra. Reverencie, bate continência, porque ele é general de tropa. Ai, Edevrassé. Tem estratégia que Deus vai liberar para essas mulheres aqui na última semana deste congresso. Eu vou embora, mas o que Deus vai fazer aqui vai ser glória baixa na casa. Reba, Adei, Viacé. Olha para quem está do seu lado e diga: de estratégia de guerra que você precisa. É do Deus da estratégia. Fecha a tua boca. Para de murmurar. Recebe estratégia. A estratégia que Deus dá não é desabafo em Facebook. A estratégia que Deus dá não é indireta em Instagram. A estratégia que Deus dá é estratégia do secreto para ganhar a batalha em público. O Deus de estratégia está na casa. O Deus de estratégia está no arraial. Débora ficou tão maravilhada ao ponto de declarar assim, olha, foi Débora que declarou: Senhor, quando tu saístes de Seir para guerrear, a terra estremeceu.
As nuvens gotejaram e o ribeiro os arrastou. A terra estremeceu. As nuvens gotejaram e o ribeiro os arrastou. Ei, quando você conhece o Deus de estratégia, você sabe, aleluia, que quando ele entra em cena, terra estremece, nuvens gotejam e ribeiro arrasta. Deixa eu abrir um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Deus vai abrir dentro da tua casa. Deus vai abrir dentro da tua casa uma fonte de renovo. Que essa fonte de renovo faz parte do primeiro sinal da estratégia. Ele vai te banhar com um renovo na alma tão grande que vai ter gente dizendo: eu não entendo o que é isso na vida dela. É Ele, é Ele, só Ele. Ninguém mais do que Ele, não é outro, é Ele, é o Deus da estratégia, é o Deus da casa, é o Deus do arraial, é Ele, ensina a tua vida de graça e vai te dar deste derramar. Uma força de boi selvagem. Ai, que arracé. Vai ter gente dizendo assim: mas o que é isso? Uma luta dessa? E ela rompendo. Rompe porque está munida pelo céu, pelo Deus da estratégia, pelo Senhor de batalha, pelo capitão de guerra. Então ela prossegue e vai adiante.